Gente querida, gente amada, como vai? Eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso canal, Marcos da História. Dessa feita, nós vamos estar iniciando uma série de vídeos falando sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa, também chamada de Revolução Bolchevique de 1917, é um dos maiores movimentos revolucionários da história do século XX. E em termos de abrangência, em termos de alcance, ela é comparada a outra revolução que aconteceu no século XVIII, que foi a Revolução Francesa. O que difere a Revolução Francesa da Revolução Russa, que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. A Revolução Russa é uma revolução proletária, é uma revolução do povo, é uma revolução popularesca, é uma revolução socialista, né? E para nós entendermos uma revolução, é necessário que nós analisemos o contexto pré-revolucionário, ok? Vamos pensar então que a França, que a Rússia, no início do século XX, ela é uma economia agrária. Ela tinha a sua economia extremamente dependente do campo e trazendo na sua estrutura econômica características do feudalismo ainda, né, como aquelas relações de servidão ainda estava vivo na França, né? Vamos imaginar que o feudalismo havia findado lá no século XV, século XVI, né? Em pleno século XX, a Rússia tinha características feudais, enquanto outras nações da Europa, como por exemplo a França e a Inglaterra, estavam vivendo o seu apogeu, né, no seu processo industrial. A França não, a Rússia não, a Rússia tinha essa ligação, essa dependência com o campo. Ok? Quando eu associei a Revolução Russa com a Revolução Francesa, porque ambas as revoluções elas vieram rompendo com estruturas governamentais que governavam há séculos. No caso da França, né, a família de Luís XVI estava ali há séculos. Agora, no caso da Rússia, que o imperador era o Nicolau II da dinastia dos Romanov, estava ali há muito tempo. Ok. E está chegando então o século XX. Com a chegada do século XX, isso em 1871, se não me engano, o governo russo começou a fazer algumas mudanças no seu sistema econômico. O governo russo começa a criar, a dar as bases para aquilo que viria a ser a indústria russa. Por isso, os historiadores concordam nessa chegada de um capitalismo muito tardio ali na Rússia. Então, nisso, criou-se 8 polos industriais, sendo os principais dele Moscou e São Petersburgo, ou Petrogrado, né, ali na Rússia. E com isso, a Rússia, nesse contexto, tinha 140 milhões de habitantes. Desses 140 milhões de habitantes, 60% deles vivia, né, no campo, vivia na zona rural. E o governo, então, para de investir na MIR, né, que era uma espécie de comuna rural, de comuna agrária, né, para diminuir os investimentos no campo, em detrimento a esse avanço industrial. E com isso começa a acontecer um êxodo rural. O homem do campo começa a migrar para a cidade. E a realidade da cidade, para esse homem que estava chegando do campo, não era muito boa. Ele fica submetido a baixos salários, lembrando que invernos rigorosos ali na Rússia diminuiu muito a colheita e começou a haver fome, tanto no campo quanto na cidade. E esse operário ganhando um baixo salário, né, condições desumanas de trabalho, esse operário começa então a questionar, né,
tudo aquilo que ele estava vivendo. Às vezes, quando a coisa está ruim, prepare, porque ela pode piorar. E em 1904, a Rússia se envolve em uma guerra, a chamada Guerra Russo-Japonesa, uma guerra com o Japão. E a Rússia estava tão despreparada para a guerra, mas tão despreparada, que ela começa a perder a guerra para o Japão. Né? Isso em 1904. E o imperador resolve então ir para a guerra, ir para o campo de batalha, deixando a sua esposa no governo, no comando. E toda essa problemática, vamos lembrar que em 1898 havia surgido uma espécie de partido chamado Posder, né, ali na Rússia, que é aquele partido que Partido Revolucionário Democrático Russo, né, que já surgiu, né, provocando um certo questionamento, né, ao governo. Ok, quando chega em 1905, devido a essa fome, esses problemas sociais, um grupo de pessoas eles estão indo em direção, né, ao Palácio Imperial para reivindicar, né, do imperador condições melhores, mas quando eles chegam, eles são recebidos a bala. Aquilo que ficou conhecido como o Domingo Sangrento. E alguns historiadores concordam que foi uma espécie de ensaio para 1917. Ok. E o rei então volta do campo da batalha, né, do campo da guerra, e diante desses problemas instalados em 1905, o rei resolve criar uma espécie de parlamento, né, com deputados, tudo, né, e que uma proposta de transformar a Rússia numa monarquia constitucional. Mas isso não evolui, não flui de fato. E essas inúmeras problemáticas começam a surgir, né, entre os operários, principalmente de São Petersburgo, né, grupos, né, que vão se organizar, né, para questionar o imperador. Alguns dos meus alunos perguntam para mim como a Rússia chegou, os ideais marxistas chegaram na Rússia. Vamos lembrar que a Rússia era governada pela dinastia dos Romanov, no caso Nicolau II, o czar. Essa palavra czar vem de uma palavra latina, que é o mesmo que César, no alemão é o Kaiser, que é um termo que designa o imperador. E o marxismo vai chegar na Rússia, né, através de um homem, né, às vezes algumas pessoas dizem, mas a Rússia era toda analfabeta, como ele tinha alguém para idealizar, né, o marxismo, né, mas existia entre as classes sociais estudiosos, né, e dentre esses tem o Georg Plekhanov, não esqueça desse nome. O Plekhanov é aquele pioneiro que vai trazer, né, as ideias marxistas para a Rússia. E quando chega diante desses problemas sociais que a Rússia estava vivendo, ela é bem assimilada, principalmente pelos jornais. E um jornal se destaca nesse contexto, um jornal chamado Faísca. Quem era o principal articulador desse jornal? Um intelectual, né, chamado Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, ou simplesmente Lenin. Ele recebe esse nome, ele passa um tempo nas prisões siberianas, e ali ele estava numa prisão às margens do rio Lena, né, e ele toma esse nome para si. Tem mesmo um especial Lula do Brasil, né? Esse termo vai designar essa liderança que é o Vladimir Lenin. Ok. E então Lenin vai se tornar o principal pupilo de Georg Plekhanov, né, no surgimento. Ok. Então, quando nós pensamos, né, a criação do Posder, desse partido político,
Quando nós levamos em conta a crise social, a crise política, a fome, a classe operária vivendo sobre miséria, quando nós pensamos nessa série de fatores, o governo russo vai entrar em crise, ele vai ser destituído. Com a destituição do Nicolau II, cria-se um governo provisório para governar nessa Rússia. E esse governo provisório, ele está tendo grandes dificuldades. Para piorar, chega 1914, que é a Primeira Guerra Mundial. E esse governo leva a Rússia, projeta a Rússia para a guerra, que foi um fiasco, um fracasso, ao ponto que a Rússia teve que sair da guerra, deixando o pessoal da Tríplice Entente na mão. E devido não tinha nem armamento para lutar, uma crise de miserabilidade mesmo. Então, a junção de todos esses fatores vai desencadear a Revolução de 1917. Aquele partido pós-der, ele torna-se duas vertentes, que são os bolcheviques, que significa maioria, e os mencheviques, que significa minoria. Ok? Então, chega 1917, acontece a Revolução Russa. Nos próximos vídeos, nós estaremos falando como foi o desenrolar desse processo revolucionário. Nomes que você não pode esquecer, que estavam envolvidos nesse contexto da Revolução: Lenin, Plekhanov, Trotsky e Iosif Stalin. Não esqueça desses 4 nomes, que nos próximos vídeos nós estaremos fazendo menção da relevância desses protagonistas da Revolução Russa. Ok.